Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Eduardo, eu sou evangelista aqui na Igreja Assembleia de Deus de Vila Alpina, pastoreada pelo pastor Antônio Larentes, e sou um dos que faz parte da liderança da Almada de Caval, aqui da sede e do campo de Vila Alpina. Queridos, eu estou aqui para trazer uma mensagem de reflexão e eu gostaria aqui de ler apenas aqui um versículo, é uma passagem muito conhecida, que está aqui em Lucas capítulo 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um dos chefes dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Queridos, aqui quando nós observamos essa passagem, é uma passagem muito conhecida, e tem algo que me chama muito a atenção. Se nós observarmos, esta cidade, a cidade de Jericó, é uma das cidades, se você colocar no Google, é a cidade mais baixa do mundo. Mas mesmo nas partes ainda mais baixas do mundo, ainda a gente consegue entender que o Senhor Ele opera, que o Senhor trabalha. E dentro desta cidade nós temos a história aqui de um homem que a Bíblia nos diz que chamava-se Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos que estava na região ali de Jericó. Jericó era uma cidade onde naquele período ela era um exportador de bálsamo. E aquilo fazia com que aquela cidade ela fosse uma cidade rica. E os próprios publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles olhavam aquela cidade de uma forma diferente. Por quê? Porque era uma cidade onde fazia-se riquezas acontecer. E dentre eles havia um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. E ele era um homem, até então, se você observa, os publicanos eram um povo que eles não eram bem quisto pelos próprios patriotas, pela questão de cobrar-lhe impostos. E este homem era um homem que, além dele cobrar, ele era chefe dos que cobravam. E em um determinado momento, a Bíblia nos diz que Jesus ia passar ali por Jericó. E este homem, Zaqueu, ele ficou sabendo disso. E quando ele ficou sabendo, ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. A situação para ele até então era um pouco difícil pela sua estatura. E ele sabia que aonde Jesus estava, onde Jesus passava-se ou vinha com Jesus uma grande multidão. A própria Bíblia nos diz que pela questão da sua estatura, tinha-lhe uma dificuldade de ver Jesus. Talvez ele andando ali no meio da multidão, ele ia ver Jesus apenas um perfil do seu rosto, ou talvez ele ia ver parte de Jesus, seja parte de um braço, ele não ia conseguir ver Jesus na íntegra. E o que a Bíblia diz que ele fez? Que ele foi à frente da multidão. Ele saiu à frente da multidão e subiu numa árvore, numa figueira brava, que era uma árvore que era comum naquela época, também conhecido como sicômoro, uma figueira brava. E a Bíblia diz que ele subiu para ver Jesus. E quando Jesus estava passando junto com aquela multidão, a Bíblia diz que Jesus, chegando ali perto daquele homem onde ele estava, Jesus parou. Olha que interessante. Quando você observa, o intuito de ver Jesus lhe garantiu ou lhe fez ter uma atitude diferente da multidão. A multidão talvez se contentava em ver Jesus apenas em uma parte, ou vê-lo passando, ou apenas vê-lo de uma forma próxima, mas ao mesmo tempo distante. Ele não, ele queria ver Jesus por completo. E o que ele fez? A atitude dele foi subir na árvore. E quando ele estava na árvore, ele começou a olhar Jesus diferente, ele começou a ver Jesus diferente. O ângulo que ele viu ali, Jesus, foi um ângulo totalmente diferente de todos. E aquilo fez com que, quando Jesus parou e olhou Zaqueu, não chamou ele pelo apelido, não chamou ele por uma referência qualquer, talvez de seus pais ou pela sua profissão, não. Mas Jesus chamou ele pelo nome. Disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, desce depressa. E isso me chama muito a atenção, por quê? Porque aquele homem, ele teve uma atitude diferente da multidão. Ele saiu à frente da multidão e subiu na árvore.
Eu não sei, talvez, aí as atitudes que você está tendo para querer ver Jesus. Hoje, muitas vezes, as pessoas se contentam em ver Jesus como todo mundo vê. Talvez ela se contente em orar do jeito que todo mundo ora, talvez ela se contente em buscar do jeito que todo mundo busca, mas não quer uma atitude diferente de ver Jesus de um ângulo diferente. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele subiu na árvore e quando ele olhou, ele viu Jesus de um ângulo diferente. Eu quero te chamar a atenção aqui, esse momento que você está assistindo, para que você comece a olhar Jesus de uma forma diferente. Porque quando você começa a olhar Jesus diferente, Jesus para. Talvez a multidão, ela ora 10 minutos, ora 10, ora 20, ora 30, ora 40. Eu não sei o quanto tempo que você pode buscar a mais, mas começa a querer olhar Jesus diferente. Porque esta forma que você vai olhar Jesus, vai fazer com que Jesus pare e te chame. Jesus não vai te chamar apenas pelo seu apelido, como eu já comentei anteriormente, ou por de uma outra forma. Mas nesse dia o Senhor está chamando você pelo seu nome. As atitudes que você está fazendo para ver Jesus, está fazendo com que Jesus esteja parando e te chamando pelo seu nome. E ali, aquele momento, quando Jesus ele chamou Zaqueu, ele ainda disse: Zaqueu, desce depressa. O que me chama a atenção é que a árvore, aquela figueira brava, ela tinha uma das curiosidades dela, é que ela tem raízes profundas. Olha que interessante, ela tem raízes profundas. E o que eu vejo Jesus dizendo? Desce Zaqueu, porque hoje vou eu começar a fazer raízes profundas em ti. E a Bíblia diz que Jesus, conversando com Zaqueu, ele entrou na casa de Zaqueu e ainda disse: Zaqueu, entrou salvação na sua casa. Então, se você observa, Zaqueu ele teve uma atitude de ver Jesus diferente e ele recebeu Jesus na casa dele e ainda mais teve salvação na vida dele. Eu quero te dizer aqui rapidamente, eu não sei como é que você está olhando Jesus. Eu não sei se você está se contentando em olhar Jesus até do jeito que você está e talvez o jeito que você olha ele hoje, todo mundo olha. Mas começa a fazer algo diferente, tenha uma atitude diferente, tenha uma postura diferente, porque esse seu diferencial em querer conhecer Jesus, em querer ver Jesus de uma forma diferente, de uma forma mais próxima, isso vai fazer com que Jesus ele entre na sua casa, ele entre na sua vida e ele faça transformações como ele fez na vida de Zaqueu. Então, meu amado querido irmão que está me ouvindo aqui neste momento, essa noite ou este momento que você está vendo, não sei se é de dia, se é de manhã ou à tarde, não importa o momento, importa que neste momento Jesus está parando e está te chamando pelo nome. E Ele diz: hoje estou eu entrando na sua casa, porque eu preciso mexer com algumas coisas. Eu não sei o que você está precisando, mas eu quero te dizer, hoje o Senhor Ele está parando e Ele está chamando pelo nome e está dizendo: desce depressa, porque hoje você subiu talvez no sicômoro da oração, do clamor para ver Jesus, e hoje Ele parou e te chama pelo nome e te diz: estou eu entrando na sua casa neste dia. Queridos, e eu peço que o Senhor de fato, não apenas Ele, na passagem Ele entre, mas que Ele entre e faça uma morada, porque essa morada vai te conduzir para onde Ele está, e assim vivermos na morada eterna com Ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.